Desafios e projetos da vida exigem posturas. Se não tivermos as posturas certas, não vamos realizá-los, não vamos ser vitoriosos. A vida cristã também pede posturas. Algumas posturas são necessárias. Temos pensado sobre isto na segunda carta de Paulo a Timóteo, porque esta carta é sobre isto. E nós queremos continuar pensando nisto nesta noite, olhando esta carta, e chegamos à conclusão desta caminhada, a última meditação nesta carta de 2 Timóteo sobre posturas necessárias. Esta carta tem como tônica, como marca este pensamento de posturas necessárias por causa do momento em que ela foi escrita. O apóstolo Paulo está preso, a sua segunda prisão em Roma, quando escreve esta carta, já condenado à morte. E ele está preso porque há uma perseguição governamental da igreja. A igreja está sendo perseguida pelo Império Romano, na liderança de Nero. E ele foi preso. E ele sabe que os irmãos do lado de fora estão passando um momento difícil. E ele está preso em Roma. Lá em Éfeso, na antiga Ásia Menor, hoje a Turquia, está Timóteo, um parceiro do apóstolo Paulo, na verdade uma pessoa que foi treinada por ele para o ministério pastoral, e lá a situação também está difícil, e ele sabe que eles precisam ter as posturas necessárias para aquela hora tão desafiadora. Mas a palavra de Deus fala a mim e a você também, vivendo neste século, tanto tempo depois. Neste mundo enfrentamos também todo tipo de oposição, desafios, e precisamos ter as posturas adequadas, se é que nós vamos viver tudo que Deus tem para nós em Cristo, se é que vamos ser vencedores. Um verso que reflete bem esta tônica de posturas, as posturas necessárias, adequadas, é o verso 7 do capítulo 1, que diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, à igreja em Éfeso e a nós também. Mas o nosso texto hoje é um texto derradeiro, no capítulo 4 de 2 Timóteo. Capítulo 4 de 2 Timóteo, vamos ler do verso 19 até o verso 22. 2 Timóteo 4, do verso 19 a 22. Palavras derradeiras desta carta, desta nossa reflexão nesta carta, neste livro do Novo Testamento, mas também do que temos na história, palavras derradeiras do apóstolo Paulo, porque nesta carta mesmo ele diz que ele já recebeu a pena capital, a pena de morte, e aqui então ele escreve essa carta no ano 67, Nero foi quem colocou Paulo à morte, Nero se suicida em 68, e sabemos, pelo que Paulo diz aqui, sobre Timóteo vir antes do inverno, que Paulo então foi morto no ano ali 67, fim de 67, e então esta carta foi escrita nesta época. Vamos ouvir a palavra de Deus então, é a palavra do Senhor, palavra que vem ao encontro da sua vida neste momento. Que o seu coração se abra para a palavra agora, amém? Diz assim: saudações a Priscila e Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhes saudações. O Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com vocês. Então, encerramento da palavra de Paulo aqui a Timóteo nesta carta. E diversos nomes, poderíamos tomar bastante tempo para pensar em cada um desses nomes, alguns deles aparecem em outros lugares, quem foram essas pessoas, mas nós não vamos focar tanto nisto, queremos ver aqui o que há de revelação em termos da nossa vida comum em Cristo. 19 diz, verso 19, saudações a Priscila e Áquila e à casa de Onesíforo. O verso 20 diz, Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. 21, procure vir antes do inverno, Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com seu espírito,
A graça seja com vocês. É dito que, durante a Segunda Guerra Mundial, chegou-se à conclusão que, se desejo era, como sempre é, fazer um prisioneiro de guerra falar, passar informações que você quer saber, que ele teria, porque é um prisioneiro, então é um soldado do lado oposto, que o modo mais eficiente não seriam torturas físicas, mas a cela de isolamento. Coloca-se a pessoa numa cela muito pequena, fechada, sem contato com ninguém, por dias, e aquilo é um tipo de uma tortura tal que a pessoa possivelmente começaria a falar o que se queria que ela falasse. Não sei se já surgiu nesse mundo bélico outras práticas, mas li isto sobre a Segunda Guerra Mundial. A verdade é que é uma das experiências mais difíceis, a cela do isolamento. Nós fomos criados por Deus com uma dimensão tal que nenhum outro ser ou coisa neste universo todo tem, além aquelas outras criaturas especiais de Deus que com Ele estão, então, nos níveis celestiais. É a nossa dimensão espiritual que nos dá, então, uma condição e necessidade social como nada mais tem. Fomos criados, primeiramente, nessa condição espiritual e aí, então, social para um relacionamento com Deus. Com Deus. Temos a consciência de Deus e a capacidade de nos relacionarmos com Ele. Andarmos em relacionamento com Ele, crescermos em relacionamento com Ele. Mas, depois disto, Deus nos criou na condição espiritual com uma capacidade relacional que ninguém, nada mais tem neste universo, na dimensão daqueles iguais nossos, outros seres humanos. Uma forma, uma condição de relacionamento que é própria, é especial do ser humano neste mundo. E a Bíblia fala sobre isso. E Jesus Cristo volta, inclusive, a essas duas formas de relacionamento, essas duas dimensões de relacionamento, quando ele é perguntado sobre qual seria o maior dos mandamentos. E ele diz que, na verdade, se resumia em dois: amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo. As duas dimensões relacionais. O pecado trouxe muitos estragos à nossa vida, não é verdade? Mas alguns estragos fundamentais. Primeiro, quebrou o nosso relacionamento com Deus, estragou este relacionamento vertical. E depois danificou profundamente o nosso relacionamento na horizontal, isto é, com os nossos semelhantes. E a obra de Cristo é sobre muitas coisas, mas ela é primeiramente sobre essas duas dimensões. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus é acertado em Cristo. E em Cristo nós somos enviados para uma comunidade chamada igreja, para a comunhão, para reaprendermos, vencermos todo o estrago do pecado que nos roubou essa dimensão. E então a igreja é o grande testemunho da obra de Cristo. Nós falamos muito da salvação individual, mas nós esquecemos ou não lemos bem a Bíblia sobre a salvação que nos atinge no nível social, como corpo de Cristo. A vida cristã, o crente desligado de uma igreja, é uma incoerência, um absurdo, uma anomalia. Isso não existe. O que é que o apóstolo Paulo escreve aqui que é muito importante para nós aqui nesta noite? Pratique a comunhão. Pratique a comunhão. A comunhão, comungar uns com os outros. Com Deus, em Cristo, sim. E então, uns com os outros em Cristo. Praticar a comunhão. E eu uso aqui para buscar trazer qual seria a essência de tudo que ele fala aqui. Eu uso o verbo praticar. Porque falamos em comunhão, é muito fácil ficarmos falando nisso como um mero discurso. E uma coisa bonita sobre a qual se falar. E é preciso que nós tomemos esse discurso bonito e possamos trazer isto a uma prática concreta, a um exercício de parte do nosso ser, do nosso ir e vir. Praticar a comunhão.
e tudo aquilo de bonito que se possa falar sobre a comunhão possa ser integrado ao nosso jeito de viver, particularmente como irmãos em Cristo e igreja. E nós encontramos aqui, nessas palavras finais do apóstolo Paulo, esta mensagem para o meu coração e o seu nesta noite: pratique a comunhão. Interligue-se em Cristo com os irmãos. Interligue-se em Cristo com os irmãos. Eu não disse, não estou dizendo aqui, interligue-se com os irmãos em Cristo. Isto é verdade também. Mas eu estou dizendo, e eu creio que o que nós temos aqui primeiro, mais importante, é interligue-se em Cristo com os irmãos. O apóstolo Paulo diz: o Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com vocês. Há uma conexão na vida do crente, da igreja. Uma conexão tal que nada neste mundo chega perto. É a conexão chamada Cristo. Cristo. Entre eu e você, meu irmão, há simplesmente um conector chamado Cristo, ou não há? Há. Interligue-se em Cristo com os irmãos. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, que está tão longe, a igreja, mas ele escreve transmitindo esta realidade desta interligação em Cristo. Nós pensamos muito em Cristo talvez como um objeto de busca para a nossa individualidade. E nós perdemos de vista Cristo como este Senhor que nós cantamos aqui, que formou uma família e que é uma união, ou que deve ser uma união, se ele é real em nós, profunda uns com os outros. Na igreja de Jesus Cristo devemos romper essas barreiras nossas. Alguns de nós têm uma cara de individual, não é? Individualista, distante. Em Cristo, isso tudo tem que ser arrebentado, porque não é do Senhor, são ainda efeitos do pecado em nós. Esse distanciamento, este correr por fora, esse de ficar à parte, meio tipo filho mais velho do filho pródigo, irmão mais velho do filho pródigo. Jesus conta a história representando a pessoa de Deus, que o pai deu a festa para a volta do filho pródigo, o irmão mais novo, e o filho mais velho ficou de fora da casa e da festa. Esta cara de irmão mais velho do filho pródigo. Nós precisamos entender que em Cristo há uma ligação entre nós. Nós temos muitos problemas, há muito ainda que Deus precisa trabalhar em nós e está trabalhando. É verdade que a igreja não é perfeita, a comunhão não é perfeita, mas, meu irmão, há um óleo que está entre as pontas das nossas engrenagens, que torna possível toda a engrenagem rolar bem umas com as outras, se entendemos a ligação em Cristo, a maturidade em Cristo. Interligue-se em Cristo com os irmãos. Pergunte a você mesmo: é Cristo um conector para mim com os irmãos, com a comunhão ou não? Ele é em mim esta força, este mover que me leva a me aproximar dos irmãos. Os castelos nos dizem, não é? Lá medievais, tinham o que eles chamavam de fosso em volta, para proteger o castelo. É mais uma proteção. Havia a muralha, para dificultar que os inimigos, os exércitos inimigos atacando, pudessem chegar ao castelo. Então havia a muralha, e além da muralha, um fosso para que eles não chegassem à muralha, complicar mais ainda o ataque. E como é que você entrava no castelo? Havia uma porta central, muito grande. E esta grande porta, quando aberta, ela descia e virava uma ponte sobre o fosso, em muitos castelos. Então, se vinha alguém que era amigo, deveria passar, entrar, descia a porta, ela se abria, e ao mesmo tempo que se abria, cobria o fosso para que o visitante bem-vindo pudesse entrar. Eu e você, meus irmãos em Cristo, vamos abaixar as nossas portas. Há muito crente com a porta levantada. Há muito crente que ainda não entendeu a conexão em Cristo. Em nossa igreja,
nós precisamos trabalhar isso ainda muito, muito. Temos que aprender essa interligação em Cristo com os irmãos. Então pratique a comunhão e começa com eu entender que Cristo, se está em mim, é um conector, e se está em você, então é outro conector duplo, que há de nos fazer caminharmos juntos. Interligue-se em Cristo com os irmãos. Expresse-se para os irmãos. O apóstolo Paulo diz no verso 19 o quê? O homem está numa prisão, numa cela possivelmente úmida, fria, condenado à morte, e ele se dá o trabalho de escrever uma carta a uma igreja, ao seu pastor Timóteo, amigo dele, companheiro, não para chorar as suas misérias e situações, mas para animá-los, encorajá-los, posturas que eles devem ter. E ele chega ao final e ele diz o que no verso 19? Saudações. E ele chega aí no verso 21, o que ele diz de novo? Saudações. Cristo, grande conector, interligue-se através de Cristo. E então comece a se expressar para os irmãos. Nós começamos o nosso culto conclamando a igreja para dizer um ao outro graça e paz em Cristo. Saudação do Novo Testamento, graça e paz em Cristo. Saudação bíblica, graça e paz em Cristo. É isto que nos une e é isto que nós desejamos uns aos outros. Nada mais, nada menos do que isto. E às vezes pensamos, vamos parar com isto. Vamos interromper, alguns não estão entendendo, mas depois analisamos e pensamos, nós precisamos disso. Muitos estão entendendo, e é uma forma de ajudar a igreja a tomar consciência de que nós não viemos para um cinema, cada um de nós tem a sua cadeira, reservou, e nós vamos assistir um programa religioso maravilhoso, e depois vamos embora. Nós viemos para estarmos juntos uns com os outros em Cristo. Nós viemos para afirmar a fé nossa em Cristo em conjunto. E às vezes a gente diz, vamos saudar a todos com graça e paz. E lá tem um casalzinho de namorado, o que eles fazem? Os dois dão um abraço um no outro. Acharam que era uma hora para dar uma namoradinha. Não entenderam que é hora de reconhecer o corpo de Cristo à sua volta. Interligados em Cristo, expressando para os irmãos. Você diz para o irmão, você para o irmão. Quantas têm parado para saudar os seus irmãos em Cristo? Nós não podemos saudar a todos quando temos aqui a igreja cheia. É difícil, mas podemos saudar um círculo razoável. E formamos elos, porque desse círculo que eu saudei, uma das pessoas e o outro vai saudar um outro círculo, e fazemos um elo. Vi de igrejas na África, onde há muita gente, que eles resolveram esse problema, com grupos grandes. Quando o culto termina, eles saem e fazem duas filas, que vão se cruzando e girando, e todos têm que cumprimentar todos, antes de ir embora. Quem sabe um dia vamos fazer isso no nosso pátio aqui, não é? Você parar e dizer, saudações, meu irmão, você é importante para mim, notei a sua presença, você é meu irmão, minha irmã em Cristo. Minhas saudações para você. Você se expressa. Ensinamos isso para a nossa família, nossos filhos. Crentes que passam, nada disso, e vão embora. Não saúdam ninguém. No máximo 2 que ele considera muito chegado, algum interesse ali particular. Ficamos pobres, empobrecemos os outros. Interligue-se em Cristo com os irmãos, expresse-se para os irmãos, preocupe-se com os irmãos. Deixei Trófimo doente. O apóstolo Paulo está preso, condenado à morte, isolado, num lugar difícil. Estas preocupações estão no coração dele com os outros. Deixei Trófimo doente. Será que nós podemos sair desta situação, desta vida cristã tão miserável e pobre? Podemos entender o que Deus em Cristo tem para nós.
e passarmos a nos preocupar com os irmãos. Vivemos numa era de tanta facilidade de comunicação. Torpedo, e-mail, não precisa pôr carta no correio, nem mesmo telefonema precisa dar, mas podemos dar também, temos celular na mão. Alguém recebeu de mim essa semana uma palavra de alento, uma palavra de encorajamento dentro da comunhão. Soube de alguém dentro da igreja que atravessou um momento mais difícil, foi enviado uma palavra minha, uma frase num torpedo, uma mensagem de telefone. Essa é a preocupação. Eu me canso às vezes, quero confessar isso, de ouvir pessoas dizendo: ninguém me visitou, por exemplo. E eu, num dado momento, se eu posso, eu levanto uma pergunta: você visita alguém, meu irmão? Sabe como nós medimos as coisas, não é? O mundo gira à nossa volta. Nós não entendemos que nós não somos o centro do mundo, Deus é. E que nós somos apenas uma família à volta dele. E a rua é de duas mãos. Se eu quero visita, eu preciso visitar. Se eu quero que se importem comigo, na minha dor, eu preciso me importar com os outros que estão em dor. É muito fácil pensarmos no mundo em volta do nosso umbigo e sempre cobrarmos, e cobramos a igreja, cobramos todo mundo. E não fazemos. Não começa conosco. Agradeço a Deus pela nossa igreja, corpo diaconal, que tanto faz nessa direção, expressando a preocupação com os irmãos. Mas nós precisamos praticar a comunhão, expressar-se para os irmãos conectados em Cristo, preocuparmos com os irmãos. Não precisamos ser aqueles que incomodam a todo mundo. Há uma diferença. Nós devemos ser sábios. É a hora de uma visita em pessoa, é uma hora de uma mensagem apenas por telefone, o que é mais importante, ou o que é adequado pela situação e a condição, mas podemos sempre nos preocupar com os irmãos. Talvez dizer, prometer para o irmão, sabemos dificuldade, apenas uma frase, sem incomodá-lo muito: nessa semana eu vou orar por você, conte com a minha oração. Preocupe-se com os irmãos. Deixei Trófimo doente. Reconheça sua necessidade dos irmãos. Pratique a comunhão. É preciso reconhecer sua necessidade dos irmãos. O apóstolo Paulo fala nesse capítulo 4, no verso 9, que Timóteo precisa vir ter com ele. Não lemos hoje, lemos nas outras semanas. E no verso 21 ele fala novamente desse pedido, da espera que ele tem que Timóteo venha visitá-lo antes da morte dele. E o que ele diz no verso 21? Procura vir antes do inverno. Quando o inverno se aproxima naquela região, a navegação fica muito difícil, ou ficava naquela época. Então, Paulo quer muito ver Timóteo. Ele precisa do alento, da presença desse companheiro tão chegado a ele. E ele pede a Timóteo: venha antes do inverno, venha antes do inverno. E aí ele diz, já lemos também, inclusive ele diz nos versos anteriores: traga a capa que deixei em Troade. Ele precisa daquela capa que era um tipo de um poncho, muito grosso, que se usava na época, feito de pele, muito adequado para o inverno e também até como um cobertor, servia para as duas coisas. Ele havia deixado isso lá em Troade, não sabemos porquê, se for por causa da prisão, não houve tempo para pegar quando foi preso naquela região. E ele diz a Timóteo: vem antes do inverno e traga a minha capa também, que deixei em Troade. Vou precisar dela nesse inverno. Mas procura vir antes do inverno, diz ele. E no verso 9, vem, anseio por vê-lo. Aqui está o apóstolo Paulo, este homem que na condição tão difícil que ele está, é um homem que tem a palavra de encorajamento ainda e não de autocomiseração, mas é um homem também que, de forma muito transparente, fala da sua necessidade, não tem vergonha de falar da sua necessidade. Não se sente menor por falar da sua necessidade. No nosso orgulho e no pecado, nós nos sentimos menor em falar da nossa necessidade. Mas não a pessoa em Cristo, já foi liberta dessas tolices. E ele tem coragem, tem um coração aberto para dizer:
Vem, quero a sua companhia, preciso de você. Sou mais forte se você estiver ao meu lado. Sou mais fraco se eu estiver só. Não sou um super-homem. Eu careço de você, meu irmão. Eu careço de você, minha irmã. Ora comigo, prevalece comigo nessa luta. Alguns de nós não praticamos a comunhão, estamos tão isolados, entramos e saímos da igreja, mal circulamos, e chega o dia da necessidade, finalmente nós acordamos para a nossa fraqueza e não temos ninguém ao nosso lado. Nós não cultivamos, não praticamos a comunhão. E somos achados pobres, muito pobres. Já ouvi de crente, no seu orgulho espiritual, dizer que não precisava de ninguém. Um absurdo do ponto de vista bíblico, mas já me disseram isto. E eu disse para essa pessoa, se você não precisa do sermão, porque você é um crente tão forte, entende que pode até viver a vida cristã sozinha, claro que há um absurdo nisso, porque todo aquele que foi movido por Cristo não fica sozinho, se interessa pelos outros, mas, trabalhando com essa ideia equivocada, eu disse, então é o seguinte, se você não precisa do sermão, o sermão precisa de você. Vai lá. Vai lá. Você não precisa de ninguém, meu irmão? Mas se você é crente, certamente você se importa com os outros precisam de você. Mas a verdade é a seguinte, todos nós precisamos do outro. Nenhum de nós foi feito para caminhar só. Deus nos criou como seres relacionais com Ele e com os outros. E Jesus Cristo fez o quê? Estabeleceu uma comunidade, a igreja. Não um centro de peregrinação. Temos aí no mundo a chamada Terra Santa, os lugares históricos, importantes para entendermos a Bíblia em muitos aspectos. Tive o privilégio de visitar lá, outros de vocês também já fizeram isto. Mas Cristo não nos mandou para lugares de peregrinação. Crente nenhum precisa ir a Jerusalém uma vez na vida. Isso não existe na Bíblia. Cristo nos enviou para sentarmos uns com os outros no círculo da comunhão em Cristo. Seja numa casa, estivemos lá em Cuba, igrejas não podem ter prédios reunindo em casas. Estivemos numa igreja que era um apartamento, uma sala de apartamento, umas 35 pessoas. Ali eles oraram, cantaram, a palavra foi pregada. Numa sala de um apartamento. Cristo não mandou-nos para lugares religiosos. Ele nos mandou para o corpo de Cristo, a comunhão. Eu e você precisamos uns dos outros. Perto de você, eu sou mais forte. Perto de você, eu caminho melhor. Perto de você, eu sou mais rico. Mas longe de você, eu sou mais pobre. Pratique a comunhão. Que privilégio nesta noite. No meio desta cidade de milhares de pessoas. Em casas desestruturadas, estão reunidos ali. Em ambientes nada edificantes, estão se ajuntando. Mas a nós é dado o privilégio de podermos encontrar com a comunhão em Cristo Jesus. E aqui juntos caminharmos a vida cristã e sermos fortalecidos. Pratique a comunhão. A começar na sua vida. E você será mais forte. E você será mais forte. Encorajamos toda forma de fortalecimento da comunhão. Temos parceiros de oração, incentivamos isto. Grupos de comunhão nos lares, além dos ministérios e outras coisas. Porque precisamos disso, é a dimensão fundamental da vida cristã. Pratique a comunhão, começar na sua vida. E depois, não se esqueça de fomentar isso nos outros na igreja. Não se esqueça de orar por isso na igreja. Uma igreja será forte ou fraca, no ponto de vista bíblico, conforme o nível, ou de acordo com o nível da sua comunhão. Nós temos muito ajuntamento em nome de Cristo nesses dias, chamado igreja, mas há um grande equívoco aí, e
tem causado muitos problemas. Igreja não é um ajuntamento de pessoas em nome de Cristo ou de uma dada pregação. Igreja é comunhão, relacionamento. E ela é forte quando ela é forte na comunhão. Eu tenho uma convicção que é minha, mas é minha porque é bíblica primeiro. Nada neste mundo pode derrotar a igreja de Cristo. Jesus mesmo disse, na verdade, que as portas do inferno não teriam força contra a igreja. O mundo já tentou de tudo para acabar com a igreja e não conseguiu. Voltando novamente a Cuba, onde eu estive lá com alguns irmãos da igreja, ouvimos o testemunho de pessoas ali, inclusive de um que passou na prisão. Fizeram de tudo para acabar com a igreja, mas a igreja está mais forte. Todos que perseguiram a igreja, o sistema está ruindo, mas a igreja está fervilhando. O mundo já tentou de tudo, já derramou sangue à vontade. E a igreja continua pipocando aqui e ali. Só há um jeito de se acabar com a igreja. E eu digo igreja no sentido de um corpo local. É quando o diabo penetra no meio da igreja e quebra a comunhão dos irmãos. A igreja enfraquece, anda para trás, marca passo. Mas se ela tiver a comunhão saudável, ela vai para frente, para frente, para frente. Não é o poder do mundo que há de segurar a igreja. O que segura a igreja é a falta do fervor em Cristo na comunhão. Que Deus, então, mova cada um de nós a praticar a comunhão, nessas últimas palavras do apóstolo Paulo. E leve a nossa igreja para esta riqueza. É quando nós podemos firmar as mãos nos ombros uns dos outros e sabemos que nenhum de nós vai só, mas que vamos juntos. Para a glória de Deus e bênção na nossa vida. Procura vir antes do inverno. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Precisamos uns dos outros. Em Cristo. Vamos orar. Vamos à presença do Senhor.